Oi, mulheres! Dia 30 da nossa jornada de 40 dias com Jesus. Estamos perto do final, mas na verdade não é o final, é o início de uma jornada. E eu estou muito grata a Deus, porque eu tenho aprendido, mulheres, acreditem, junto com vocês, eu tenho aprendido muito, muito sobre os níveis mais profundos da palavra. Já são 30 dias estudando, meditando, escrevendo, recebendo e transbordando da palavra. E não tem nada que pague tudo isso. E eu oro para que o Senhor, que o Espírito Santo dele esteja conosco nessa jornada, durante os próximos 10 dias, para que possamos viver ainda níveis mais profundos. Agora a água já passou dos nossos tornozelos, dos nossos joelhos, da nossa cintura, e estamos chegando e mergulhando em níveis mais profundos. Agora pega a tua Bíblia, vamos juntas. Hoje vamos falar sobre o poder da fé em tempos difíceis. Mulheres, a palavra fé no hebraico significa emuná. Essa palavra emuná, ela tem sua raiz da palavra vindo amã, que significa construtor, pessoa capacitada, trabalhador. A palavra fé na língua grega, ela chama-se pistis, que significa acreditar e convicção. Você deve estar se perguntando por que eu trouxe essa palavra aqui, os significados da palavra fé em outras línguas. E a resposta é muito simples, porque a Bíblia ela tem origem da linguagem hebraica, grega e aramaica. E quando estudamos aqui a palavra de Deus, quando vamos mergulhar em níveis mais profundos, precisamos entender de fato o que significa a raiz das palavras para que possamos ter clareza e entendimento sobre aquilo que Jesus quer nos falar através das palavras deixadas aqui. E à medida que esse estudo for fluindo, você vai perceber que tudo vai se encaixando. No dicionário, fé significa crença intensa na existência de algo ou alguém. Aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, verso 1, Paulo nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vêm. E ele ainda acrescenta aqui no verso 6, olha só, que sem fé é impossível agradarmos a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Mulheres, assim como na raiz da palavra fé, emuná, que é fé em hebraico, a fé é uma construção. A fé ela não vem de um único ato e por isso devemos trabalhar duro todos os dias na construção dessa fé. E essa construção é que vai nos capacitarmos para usarmos a fé dia após dia, principalmente nos tempos difíceis. Um ato de fé pode mudar toda a nossa história. Essa semana, dentro do grupo da comunidade Escolhidas, estamos compartilhando muitos testemunhos. E são testemunhos vividos da base da fé e da oração. O simples ato de orar, crendo na palavra de Deus, tem mudado os nossos ambientes. E aqui eu quero fazer um primeiro parênteses. É por isso que precisamos estar ao lado de pessoas que nos movem junto com elas para o caminho de... Porque o que começou com o testemunho de uma pessoa virou uma sequência de vários outros testemunhos compartilhados e vividos. E é isso que a gente vê aqui, olha só, na Bíblia, Marcos capítulo 2, dos versos 2 a 5. Vou ler rapidinho aqui, mas se trata da história de um paralítico e de 4 amigos que levaram ele para perto de Jesus. Eles estavam num lugar que tinha muita gente e as pessoas não tinham acesso à porta de entrada. E o que é que aconteceu? Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura, ou seja, do teto, do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Então é um paralítico carregado por 4 amigos em cima da sua maca, e esses amigos não conseguiam passar pela porta da frente, então eles abriram um teto no telhado e colocaram um homem por lá. E aqui fala que vendo Jesus a fé que eles tinham, ou seja, não era fé somente do paralítico. Ele viu também a fé dos amigos que estavam carregando esse homem para a cura. Em tempos difíceis, mulheres, precisamos nos cercar de mulheres de fé. Essas mulheres nos sustentarão na nossa jornada. Elas nos servirão como colunas. Aqueles 4 homens ali que carregaram um paralítico, eles fizeram total diferença no destino dele. Simplesmente porque decidiram ter fé. E a fé desses homens é uma fé de movimento. Eles não ficaram parados na porta. Não dá para a gente passar. Não, eles se colocaram em movimento e desceram esse amigo pelo telhado. A fé exige da gente isso, que a gente dê o passo, que a gente se mova. Nenhum comando de Deus para usarmos a fé vai nos deixar imóveis. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem se cercado de mulheres que te ajudam a fortalecer a sua fé? Ou você tem se cercado de mulheres incrédulas e com pensamentos e palavras negativas o tempo todo? Sabe aquela mulher que não vê graça em nada? Que só chega para você para contar problemas, situações, e ela não tem graça, ela não tem motivo de alegria, ela não tem motivo de agradecer? Você está se cercando dessas pessoas? Você é uma dessas mulheres? Mulheres, a nossa fé ela precisa ser demonstrada. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 8, dos versos 5 a 13. Fala de um guarda centurião que foi em busca de Jesus para o milagre para o seu servo. O centurião, mulheres, era um guarda oficial romano, ou seja, nada de práticas cristãs, mas totalmente voltado para o paganismo romano. Não era alguém que aprendia sobre Deus, não era alguém que escutava as boas novas vindo da boca de Jesus. Mas aqui no verso 10, Jesus afirma: Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mulheres, esse homem foi em busca de Jesus para a cura do seu servo. Mas ele agiu 100% por fé. Quando ele disse assim: Dizes apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ou seja, ele falou que Jesus não precisava nem ir na casa dele. Com uma só palavra, com um só comando, Jesus teria o poder de curar. E esse homem, mulheres, ele não tinha contato, né? A não ser para vigiar, para olhar, mas ele não tinha contato, ele não tinha intimidade, ele não tinha relacionamento com os cristãos, com Jesus, para ter tanta fé. Imagine nós que nos relacionamos com Deus, que temos intimidade com Ele, que estamos sensíveis à presença do Espírito Santo. Imagine a nossa fé. Esse homem não esperou um grande feito de Jesus, uma grande apresentação para fazer um grande milagre. Esse homem tinha certeza que apenas com um comando, com a autorização de Jesus, o céu entraria em movimento para a cura daquele servo. E mulheres, esse é o tipo de fé que temos que ter hoje quando vamos orar. Lembra que eu comecei esse estudo falando que na comunidade Escolhidas essa semana compartilhamos de testemunhos vividos através da oração? Pois é assim que temos que nos movimentarmos, com fé e oração. Temos que nos levantarmos como uma voz, exatamente nesses tempos difíceis, e falar acreditando na soberania de Deus. Acreditar que apenas um comando dele e tudo na nossa vida pode mudar. No tempo dele e quando ele quiser e da maneira dele. Mulheres, a Bíblia toda tem mais de 120 milagres registrados a partir do poder de Deus. E esses milagres vão desde a criação do mundo, com apenas uma palavra, até a ressurreição de Cristo. Seguido de milagres após Jesus deixar o Espírito Santo como nosso conselheiro, como nosso consolador.
Isso é só um reforço para a nossa fé ser colocada em prática. O problema é que muitas vezes, quando recebemos um não de Deus, ou quando Ele não responde no nosso tempo, queremos desistir. Mas uma filha de Deus, ela não desiste, porque o pai dela não desistiu dela. Às vezes estamos a uma oração de uma mudança na nossa vida e deixamos de desfrutar disso, porque não temos fé o suficiente para prosseguir. Por isso, mais uma vez, eu volto ao fato de termos amigas que são amigas de Jesus nessa jornada, porque são essas mulheres que irão nos auxiliar, que irão orar e acreditar junto com a gente. E por fim, mas não menos importante, mulher, deixe Deus ser Deus. Não temos que fazer a parte dele, nem decidir o que é melhor pra gente, porque se tem uma coisa que ele é especialista, é nisso. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, e milhões, infinitas vezes melhor do que a nossa. Então guarda isso aí no teu coração. A fé é uma construção diária e não acontece em um único ato. A fé que não se move não transforma nada, absolutamente nada. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar tudo, todo o cenário. Cercar-se de mulheres de fé te ajuda a fortalecer a tua fé também. E persistir em fé é acreditar que Deus age além das nossas vontades, além do nosso tempo. Amém? Mulher, tu é uma multiplicadora do reino. Compartilhe essa mensagem com outras mulheres, principalmente as mulheres que te ajudam nesse momento de fé, ou mulheres que precisam ser ajudadas por você também. Compartilha nos teus grupos de WhatsApp, nos teus status, se tudo isso estiver fazendo sentido para você. Compartilha também nos teus stories de Instagram, de Facebook. Me segue aqui nas redes sociais, principalmente nessa que você está me assistindo. Me conta aqui nos comentários o que você está achando dessa jornada. E eu oro no nome de Jesus, para que os nossos olhos e os nossos ouvidos e o nosso coração, a nossa mente, estejam ainda mais sensíveis durante esses próximos dias para mudarmos, para sermos mulheres de fé, para a gente aplicar exatamente o que a gente aprendeu aqui nesse estudo. Eu já declaro no nome de Jesus que você vai ser uma mulher fervorosa na oração, que você vai se levantar como uma leoa. Você vai orar, você vai declarar e você vai acreditar naquilo que você está proferindo, porque a palavra não vem de você, a palavra vem daqui. E que se for da permissão de Deus, você ainda vai compartilhar muitos e muitos testemunhos sobre a sua fé e sobre o poder da sua oração com outras mulheres. E você vai mudar a vida dessas outras mulheres também. Amém? Cheiro e vejo vocês amanhã.